A comissão especial que analisa a PEC do voto impresso vai decidir daqui a pouco se é favorável ou não à medida. A sessão deveria ter começado já às 14h. A proposta é uma bandeira do presidente Jair Bolsonaro e vem sendo defendida por apoiadores dele, como uma forma de dar mais segurança às eleições. Na semana passada, Bolsonaro fez uma live sobre o tema e admitiu não ter provas de irregularidades. Alguns partidos e parlamentares já se manifestaram contra, fazendo com que o Planalto considere o tema de difícil aprovação. Além disso, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que é também ministro do STF, defende a manutenção e a segurança do atual sistema. E para repercutir e explicar melhor para a gente que discussão é essa em relação ao voto impresso, a gente ouve agora a advogada especialista em direito constitucional, a Marilene Matos. Doutora, obrigada por estar com a gente. Boa tarde. Primeiro, para a gente deixar claro, né, esse voto que está sendo discutido é diferente do voto que a gente teve no passado, aquele forma tradicional do voto impresso, né? Boa tarde, é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. É diferente, sim. Uma coisa era a cédula impressa, em que você escolhia na própria cédula o nome do seu candidato. O que está sendo proposto é você, parecido com a urna eletrônica, você aperta o dedinho ali no candidato que você deseja que seja eleito, mas sai um comprovante impresso da sua escolha. E esse comprovante vai para uma urna. Então, é diferente, sim. Agora, doutora, o voto impresso já foi considerado inconstitucional. Por isso, agora uma PEC? O voto impresso ele foi declarado inconstitucional, ele foi introduzido por uma mini-reforma eleitoral, né? Eu até anotei aqui o nome da lei, foi a Lei 9.507/97, e aí essa lei sofreu uma reforma em 2015, e o Supremo veio declarar inconstitucional porque ele o argumento de que a impressão do registro colocava em risco o sigilo e a liberdade de voto. Por quê? Como seria mais fácil de ter aquela coisa de voto de cabresto, com a impressão poderia ser devassado o sigilo do voto. E aí a gente teria um retrocesso. O Supremo usou, então, o argumento da proibição do retrocesso para declarar inconstitucional essa mini-reforma. Por conta disso, está tendo agora essa tentativa de reimplantação, né? Com bases um pouco diferentes, por meio de uma proposta de emenda à Constituição. Doutora, nessa proposta, o voto seria impresso numa caixa que o eleitor conseguiria ver ali, mas o voto seria impresso, mas o eleitor não leva esse voto para casa justamente para evitar que algum político comprove se o eleitor votou nele ou não. Exatamente, é nisso aí justamente que reside a diferença do voto anterior, chamado voto de cabresto, em que era uma cédula impressa já com o nome dos possíveis candidatos que o eleitor escolheria. Agora, embora o eleitor veja qual candidato que ele votou num comprovante impresso, esse comprovante vai para uma urna. Então, é esse o argumento de quem está querendo, né, dos defensores da PEC do voto impresso. Em contrapartida, quem defende o atual sistema, ou seja, as urnas eletrônicas de hoje, diz o seguinte: o TSE, né, inclusive o ministro Barroso já frisou isso algumas vezes, ele faz constante aperfeiçoamento no sistema de segurança. Então, o TSE também está preocupado com relação às seguranças e vem aperfeiçoando ano a ano a segurança das urnas? Vem aperfeiçoando ano a ano, não teve até hoje, ninguém conseguiu comprovar uma fraude no voto eletrônico, é considerado bastante seguro. Ao contrário do que muita gente imagina, o voto eletrônico ele é auditável, sim. Inclusive eu brinco, né? Eu sempre falo que uma fraude por meio físico, né, ela é mais fácil de ser encoberta do que uma fraude por meio eletrônico, porque fica rastro. E os especialistas conseguem detectar se houve uma fraude, se houve uma adulteração ali naquele sistema. Então, tem sido considerado relativamente seguro, né? Seguro, até hoje não se comprovou fraude. Nas eleições presidenciais de 2014, né, que era Dilma e Aécio, o PSDB fez uma auditagem de 1 ano e não se conseguiu comprovar que houve uma fraude. Ainda quem é contra o atual sistema fala o seguinte: tudo bem, na urna eletrônica não há fraude, mas pode existir uma fraude no sistema de transmissão de dados. Mas a senhora acredita que até esse sistema também é auditável?
Sim, sim, é auditável. O TSE tem falado sobre isso. Se não fosse auditável, não faria sentido. Aí sim você poderia fraudar uma votação por esse meio. E foi justamente essa discussão na época da eleição Dilma e Aécio. E ninguém conseguiu detectar, não teve uma detecção de uma fraude. Então o sistema é considerado seguro, sim. Até porque o impresso em papel, então, na sua opinião, você conferir voto a voto, urna a urna, pode gerar um erro até mais difícil de ser encontrado. Ele permite. Por que uma votação no meio físico não vai permitir uma fraude? É claro que permite. Permite sim. Então não dá para falar que porque você está vendo aquele papelzinho impresso, significa que vai ser mais difícil encobrir uma fraude. No meio eletrônico tem técnicos especialistas que conseguem detectar se houve um desvirtuamento. Doutora, Né? A gente... Perdão interromper, mas quem é contra, inclusive, esse novo sistema, né, com o voto impresso, alerta para o custo. A questão do custo, de aumentar o valor, pode também ser um dos fatores que impactam no avanço dessa proposta? Não só o custo, que também foi um dos argumentos utilizados quando o STF declarou inconstitucionalidade, como também a demora, né, vai ser um procedimento mais demorado, mais caro, é suscetível a fraudes. E o sistema brasileiro, ele é exemplo para o resto do mundo, né? O resto do mundo, ele usa o nosso sistema como paradigma e tenta acompanhar o nosso sistema. É considerado pelo resto do mundo um sistema extremamente avançado e seguro. Até prova em contrário, e até hoje, né, você sabe como a eleição ela é bastante vigiada, né? Tem muitos interesses, ninguém vai deixar simplesmente acontecer uma fraude sem fazer nada. Então, tem fiscais de um e de outro lado interessados que estão ali em cima, fiscalizando. Então, eu acho, pessoalmente, eu acho improvável que passe uma fraude sem detecção quando tem tantos fiscais, tanta gente interessada de um e de outro lado. Eu acho meio difícil isso. Agora, se a PEC do voto impresso passar hoje pela comissão, o que acontece depois? Qual é o próximo passo? Aí ela vai para o plenário da Câmara, né? A PEC ela tem um procedimento de votação mais rigoroso do que uma lei qualquer. Então, para ser aprovado, enquanto uma lei qualquer exige um quórum menor, a PEC exige 3/5 de aprovação. Então, teria que ser, a gente tem 513 deputados, seriam 308 deputados votando favoravelmente a PEC e votando 2 vezes, com um intervalo de 5 sessões entre uma votação e outra, né? Esse intervalo é chamado de interstício. Aí o pessoal questiona, mas por que o deputado vai votar 2 vezes? É justamente para propiciar um amadurecimento. Às vezes ele vota a primeira vez e aí ele, né, consegue pensar mais, amadurecer mais o assunto e pode ser que ele mude de opinião na segunda vez. Então, tem esse rito específico estabelecido pela própria Constituição Federal, de 2 turnos de aprovação com 3/5 dos votos de cada membro. Se a Câmara aprovar como está, a PEC vai para o Senado Federal para de admissibilidade e no plenário também sobre o mérito. Ok, doutora. Pode concluir, perdão. Só complementando, no caso a PEC, ela não requer a sanção presidencial, né? Sim. O presidente não participa, ele só participa, no caso, como iniciativa da autoria da PEC. Mas na hora do processo legislativo, da finalização, é feita ali no âmbito do Congresso Nacional e aí depois, caso a PEC seja aprovada nas 2 casas, vai ter uma sessão de chancelamento daquela PEC, mas não tem sanção. Okay. No caso, seria a sessão de promulgação da PEC, né? Sim, ok. Muito obrigada pela participação, pelas informações. Uma boa tarde, doutora. Ao dispor. Muito obrigada. E uma informação que acaba de chegar para a gente.